Meus irmãos, vamos novamente abrir a Bíblia Sagrada. Desta vez, nesse momento, iremos ler Marcos capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 13. Marcos capítulo 9, dos versículos 1 ao 13. Está escrito assim: Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Até aqui, meus irmãos. Que a graça do Senhor nos oriente na meditação da sua palavra. Os acontecimentos a respeito dos quais acabamos de ler, eles são narrados para nós, tanto por Marcos como por Mateus e Lucas. E eles estão entre os momentos mais significativos na vida destes 3 homens que subiram com Jesus àquele monte. Muito tempo depois, quando Pedro já estava bem idoso e Deus havia mostrado para ele que em breve ele, Pedro, iria para o céu, Pedro escreveu a respeito deste momento e diz que este momento aqui, o Monte da Transfiguração, foi um momento de especial revelação para ele, Pedro, porque através das coisas que aconteceram aqui, a palavra de Deus se tornou ainda mais firme na vida dele. De modo que nós estamos aqui num momento muito especial na história da revelação de Deus e da nossa salvação. Os 3 evangelhos sinóticos, isto é, Mateus, Marcos e Lucas, todos eles colocam o Monte da Transfiguração logo em seguida ao momento em que Jesus começou a revelar a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Foi cerca de 1 semana depois que estas coisas aqui aconteceram.
E quando Jesus, uma semana antes, havia falado para eles a respeito da sua morte e ressurreição, foi uma coisa muito difícil para os discípulos ouvirem e entenderem também. Mesmo a respeito da ressurreição. Quando Jesus começou a falar, os discípulos perguntavam uns para os outros: o que será que ele quer dizer com isto? Com ressurreição? Foi muito difícil para os discípulos, por quê? Porque eles já confiavam que Jesus era o Cristo, mas a maneira como Jesus estava falando que o reino de Deus iria acontecer, não era do jeito que eles estavam esperando. Ao contrário, eles esperavam que Jesus fosse para Jerusalém. Lá em Jerusalém, Jesus seria imediatamente reconhecido, seria colocado no trono de Davi, e Israel triunfaria sobre todos os seus inimigos. Mas Jesus falou que não seria desse jeito. Ao contrário, que ele iria em Jerusalém e lá ele seria rejeitado. Lá ele seria acusado, morreria e no terceiro dia ressuscitaria. Mas Jesus falou algo muito difícil, tão difícil quanto isto também. Quando o Pedro, representando os discípulos, começaram a querer corrigir os pensamentos de Jesus, Jesus disse: em verdade eu digo para vocês, que se alguém quiser vir após mim, também precisa fazer a mesma coisa. Precisa, dia a dia, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Palavras difíceis, meus irmãos, de eles entenderem. Sem dúvida foram palavras não somente difíceis, mas, na verdade, até chocantes e desafiadoras, no sentido de que seguir a Jesus não é para qualquer pessoa, é para aquele que quer muito, para aquele que entende de fato quem é o Senhor Jesus Cristo. Mas para que os discípulos não ficassem desanimados, Jesus ele não termina as suas palavras desta maneira. Ao contrário, ele faz duas promessas muito grandes para eles. Primeira, está no capítulo 8, versículo 38, que já lemos também nas semanas anteriores, onde Jesus fala a respeito do dia em que ele voltará na sua glória com os anjos, e aí o reino de Deus vai ser implantado de uma maneira plena, de uma maneira completa. Ou melhor, aquilo que tem sido já iniciado através do ministério de Jesus, ele chegará ao seu ápice final. Mais tarde, lá no capítulo 13 de Marcos, nós viremos a esse capítulo futuramente, se Deus nos conceder, o apóstolo, ou melhor, o Senhor Jesus, ele vai falar mais claramente a respeito desse dia, do dia que ele virá para o juízo final. Mas os discípulos precisavam já ouvir agora, nesse momento. Eles precisavam ser fortalecidos com o fato, ou com o ensinamento de que vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena negar-se a si mesmo. E a segunda promessa que Jesus faz está aqui no capítulo 9, versículo 1, onde o Senhor Jesus, então, ele faz uma promessa sobre algo que aconteceria enquanto vários deles ainda estariam em vida. Capítulo 9, versículo 1, então Jesus disse assim: dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. E ele então está sendo claro para eles: olha, vocês verão diante dos seus olhos, antes de vocês morrerem, verão que o reino de Deus chegou, e chegou com poder. Agora, quando eles desceram do monte, o Senhor Jesus disse para eles: aquilo que vocês acabam de ver, não contem a ninguém, só contem depois que eu ressuscitar de entre os mortos. E foi o que eles fizeram. Eles guardaram o segredo, embora conversassem a respeito daquele assunto muitas vezes e estivessem ainda com dificuldade de entender isso plenamente. Agora, notem, meus irmãos, que os três evangelhos, eles fazem uma conexão entre a promessa de Jesus, no capítulo 8, versículos 38 e capítulo 9, versículo 1, e o que acontece 6 dias depois. Nós não sabemos o que houve naquele intervalo.
não aconteceu algo diferente que os evangelistas tenham entendido que deveria ser colocado no Evangelho. Embora João tenha dito que Jesus fez tantas coisas que, se fossem ser todas escritas, nem em todos os livros do mundo caberiam. Nessa semana aqui, o intervalo entre uma coisa e outra, eles simplesmente calam a respeito. E por que isso? Porque a conexão que eles fazem com as palavras de Jesus é com os eventos, é com os fatos que acontecem aqui, no Monte da Transfiguração. É nesse momento aqui que Jesus começa a mostrar a sua glória diante dos discípulos. Então, meus irmãos, o que nós vamos fazer hoje embora tenha tanta coisa que esse texto mostre para nós, nós vamos considerar como as coisas aqui ocorridas, como elas foram e como elas são para os discípulos de Jesus, para aqueles que tomam a sua cruz e seguem a Jesus, uma grande fonte de encorajamento. O que nós podemos dizer a respeito deste momento aqui e que nos encoraja? Por que essas coisas nos encorajam? Porque, primeiramente, meus irmãos, no monte em que Jesus foi transfigurado, nós podemos, assim como os discípulos, contemplar a glória de Jesus. A gente não consegue uma palavra que descreva com perfeita clareza aquilo que ele está dizendo para nós. Ele diz assim: Jesus foi transfigurado, isto é, a forma dele, a sua aparência foi modificada diante dos discípulos dele. As vestes dele, acrescenta Marcos, tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. A gente deve se lembrar que aqui Marcos ele está refletindo o testemunho de Pedro. Que Pedro foi quem contou o evangelho para Marcos, que por sua vez então o transmite para nós. Pedro estava ali e ele viu o resplendor das vestimentas do Senhor Jesus. Mateus, que ouviu dos outros também, assim como ouviu de Pedro, Mateus nos diz que o rosto de Jesus brilhava como a luz do sol. Você consegue imaginar uma coisa dessas? E diz aqui o texto também que apareceram 2 homens lá do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, Moisés e Elias. Eles eram representantes, assim a gente pode dizer, da lei e dos profetas, e estavam conversando com Jesus. Agora, o texto de Lucas, ele vai mais adiante. Ele diz que o conteúdo da conversa, o assunto da conversa, era a morte de Jesus, que aconteceria em breve. Aliás, a expressão que Lucas usa é uma expressão muito interessante. Em grego é a palavra êxodo, que está traduzida partida nos nossos evangelhos. Era o êxodo de Jesus, isto é, era a saída dele deste mundo para voltar ao Pai que estava no céu. E isso aconteceria na cidade de Jerusalém. Agora, eu quero que você se coloque, por favor, um pouco no lugar desses 3 homens aqui, que estão contemplando tudo aquilo. E como é que eles se sentiram? A Bíblia diz que eles ficaram simplesmente aterrorizados, ou aterrados, tanto que ninguém sabia o que fazer. E Pedro, como sempre, toma a palavra e ele diz para Jesus: Jesus, que bom que nós estamos aqui com vocês. Vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Irmãos, como a gente diria hoje em dia, ou conversa sem pé nem cabeça, não é? Mas quando eles dizem isso, então, o que a Bíblia fala? Vem uma nuvem e os encobre, e uma voz vinda da nuvem diz assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E quando então eles ouvem essa voz, a nuvem desaparece e só estão diante de Jesus. Irmãos, toda esta cena que é aterrorizadora para aqueles primeiros discípulos, quando nós paramos para refletir, na verdade, é linda demais. Porque todas as coisas que estão acontecendo aqui, elas remetem àquelas coisas que aconteceram lá no Antigo Testamento,
conforme são narradas para nós nos capítulos 24 a 34 do livro de Êxodo. E ali, a Bíblia nos conta como Deus, Jeová, disse para Moisés: toma com você 70 dos anciãos de Israel e sobe ao monte, o Monte Sinai, eles deveriam subir. E lá eu vou dar as palavras da minha aliança. Então Moisés, ele fez como Deus ordenou, e chegando a uma certa altura do caminho, conforme eles subiam as encostas do monte, Moisés disse para os anciãos: olha, agora vocês vão ficar aqui, Ur e Arão ficarão com vocês, e eu vou me encontrar com Deus. E de repente, diz a Bíblia, a glória do Senhor se manifestou no topo do monte. E o monte foi encoberto por uma nuvem. Durante 6 dias o topo do monte ficou encoberto. E no 7º dia, Deus disse para Moisés: venha para cá. Moisés entrou na nuvem e ficou lá 40 dias e 40 noites. Isso te faz pensar em alguma coisa do Novo Testamento? Moisés ficou ali 40 dias e 40 noites e depois ele saiu de lá. E saiu com as 2 tábuas que, segundo a Bíblia nos ensina, foram escritas pelo dedo do próprio Deus, contendo as placas ou as palavras da aliança, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Agora, a Bíblia fala de uma outra coisa muito interessante, é que quando Moisés saiu da nuvem, o rosto de Moisés estava brilhando. E as pessoas olhavam para Moisés e do seu rosto irradiava aquela luz. O próprio Moisés não percebia isso, mas cada vez que Moisés entrava na presença de Deus e ele voltava para falar com o povo de Israel, o seu rosto estava brilhando. Agora, meu Jesus, estão esses 3 ali no monte: Jesus, Moisés e Elias. E como Pedro não tem o que falar, ele fala: vamos fazer 3 tendas. Mas uma voz do céu diz assim: olha, esse é o meu filho amado. É ele que vocês devem ouvir agora. Não, meus irmãos, que Moisés e as coisas que ele disse, ou que as coisas que Elias falou, devem ser ou devam ser descartadas. Não. Jesus não veio para abrogar a lei. Ele não veio para desdizer aquilo que Moisés e os profetas haviam dito. Mas é que a Bíblia ensina para nós que de todas as coisas que Moisés e Elias disseram, Jesus é o clímax de todas as coisas. Tendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras, através dos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, que é o herdeiro de todas as coisas, o criador de todas as coisas. Então, se você quer entender o que Moisés e Elias disseram, você precisa olhar para Jesus. É Ele que vai dar para você a interpretação de tudo aquilo que foi revelado antigamente. E é Jesus também que nos traz a revelação de todo o plano de Deus para a nossa salvação. Portanto, quando você nega-se a si mesmo, quando você toma a sua cruz no seu dia a dia, você não está fazendo isso por qualquer pessoa. Você está fazendo isso pelo Rei do Universo, pelo Filho do Criador de todas as coisas. Você está fazendo isto por aquele que recebeu do seu Pai Celestial toda a glória que lhe é devida. É por isso que nós lemos em Filipenses: Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. É por isso que vale a pena você se negar, irmão. É por isso que vale a pena você tomar a sua cruz. Eu sei que muitas vezes, neste mundo, nós, filhos de Deus, enfrentamos não poucas dificuldades. Eu sei que muitas vezes nós, filhos de Deus, temos a vontade, para usar a expressão que um irmão outro dia me falou, ilustrando, às vezes dá vontade de jogar a toalha. Não, não faça isso, porque você está servindo, você está seguindo o Filho de Deus. A segunda coisa que nós podemos ver aqui no Monte da Transfiguração, meus irmãos, que é uma fonte de consolo para nós, é que também nós podemos aqui vislumbrar a glória daqueles que tomam a sua cruz
e seguem a Jesus. Moisés e Elias, como eu disse para vocês, são os maiores representantes da antiga aliança. Cada um deles, a seu tempo, foi um homem de Deus, fiel à palavra que Deus deu a eles para transmitirem ao seu povo, fiéis à vontade revelada de Deus. Mas tanto Moisés quanto Elias, os irmãos conhecem bem a história dos dois, eles foram rejeitados por muitos nos seus dias. Muitas vezes lançaram acusações contra eles, dizendo que Moisés, por exemplo, havia tirado o povo do Egito para quê? Para morrer no meio do deserto. Você é que tem culpa da situação que nós estamos, eles diziam para Moisés. Você nos tirou de lá, que saudade daquele tempo que a gente tinha do bom e do melhor para comer, e agora nós estamos aqui nesse deserto. Irmãos, falsas acusações, é claro. Por que eles estavam ali no deserto? Foi por culpa de Moisés? Ou foi por causa da dureza de coração deles? Coração que era tão duro a ponto de terem passado pelo Mar Vermelho, terem visto tantos milagres na vida deles, e agora se esquecem de tudo quanto Deus havia feito, e acusam o servo de Deus de coisas das quais ele não era culpado. E Elias? Quem foi que perseguiu Elias? Acabe e sua esposa Jezabel. Reis ímpios que lideravam os profetas de Baal e que por causa disso odiavam os profetas do Senhor e mataram tantos. Ora, esses homens, a seu tempo e a seu modo, foram pessoas que tomaram as suas cruzes. Foram pessoas que, embora fiéis, foram maltratados. Ou como diz a carta aos Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno. Porque os acusaram de muitas coisas, que desejaram a morte deles várias vezes, homens que foram contrariados muitas vezes, homens que se viram entristecidos muitas vezes, assim como nós podemos dizer, meus irmãos, que aconteceu com todos os profetas do Antigo Testamento, e que nós podemos dizer também que aconteceram com todos os apóstolos do Novo Testamento. Não há um homem de Deus que você veja na Escritura que foi bem tratado pelo mundo, que não teve dificuldades. Não é de surpreender quando o mundo maltrata os filhos de Deus. E esses homens às vezes ficaram desanimados. Mas mesmo assim, esses homens não negaram a sua confissão de fé no Senhor. Como diz a carta aos Hebreus, voltando ao capítulo 11 de Hebreus, Moisés não temeu a fúria de Faraó, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Não negaram, não deixaram de perseverar em sua fidelidade ao Senhor. Mas agora o tempo passou. Jesus está no Monte da Transfiguração. E quem é que surge para conversar com Jesus? Eu gostaria de acrescentar o comentário que Lucas faz a respeito disso. Por favor, abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 29 até o versículo de número 31. Lucas 9, de 29 a 31. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que estava para se cumprir em Jerusalém. Irmãos, eu acho importante, antes da gente prosseguir, eu fazer um breve parêntese aqui e comentar algo sobre o que não está sendo registrado aqui, o que não está sendo descrito aqui. O que eu quero dizer? A Bíblia não está retratando aqui uma sessão de comunicação dos vivos com os mortos. E por que eu digo isto? Porque há muitas pessoas que, lendo esse texto, interpretam esse momento da vida de Jesus, quando ele está orando e aparecem Moisés e Elias,
como uma prova bíblica de que os vivos podem se comunicar com os mortos. Eles dizem que, assim, os espíritos daqueles que já partiram e que são almas mais evoluídas, elas podem aparecer como resultado. Jesus estava aqui orando, não é? Então, que os mortos podem aparecer, sendo eles almas evoluídas, para trazer orientação, para dizer que caminho que as pessoas devem tomar, elas vão trazer esclarecimentos a respeito da vida espiritual. Então dizem, era isso que estava acontecendo aqui. No entanto, meus irmãos, a gente não vai divagar muito, ou a gente não vai falar muito a respeito disso. Os escritores do Novo Testamento não estavam pensando dessa maneira. Eles não estão dizendo aqui que Jesus estava falando com os espíritos de Elias e de Moisés. Não, o texto simplesmente diz que apareceram Elias e Moisés. E outra hora a gente pode ver o que a Bíblia fala mais claramente a respeito disto. O texto aqui simplesmente está dizendo para nós que o Criador de tudo que há, aquele diante de quem não somente Elias e Moisés, mas Abraão, Isaque, Jacó e todos os santos, e a Assembleia Universal dos Santos, como diz Hebreus capítulo 13, diante de Jesus estão comparecendo esses homens, e esses homens estão falando com Jesus a respeito do reino de Deus. Agora, uma coisa, meus irmãos, é dita claramente, que nós queremos destacar, no versículo 31, está escrito assim, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. O que eu quero destacar, meus irmãos, é que agora, quando Elias e Moisés aparecem para Jesus, já não são mais aquelas pessoas com aquele corpo perecível, quando eles estavam aqui neste mundo. Eles já não estão mais aparecendo como gente que foi maltratada, como gente que foi acusada, como gente que foi rejeitada. São pessoas que aparecem em glória diante do Senhor. É claro que eu não vou conseguir explicar o que tudo isso significa, porque nós temos aqui só um vislumbre daquilo que a palavra de Deus diz. E se aqui nós temos apenas um vislumbre, imagina como será. Eu quero relacionar isto com o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Por que eu coloquei Coríntios aqui também? É porque eu me lembrei que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 3, que quando Moisés entrava na presença do Senhor e voltava, o rosto dele estava resplandecendo. Só que o texto de Êxodo diz para nós também que a uma certa altura, Moisés começou a colocar um véu sobre o seu rosto. Então ele saía e aí as pessoas viam aquele brilho no rosto dele, daí a pouco Moisés colocava um véu. Mas não era para ocultar a glória. O apóstolo Paulo explica que com o passar do tempo, a glória de Moisés ia se desvanecendo. E ele não queria que o povo de Israel visse isso, então ele cobria o rosto. Agora você vê que coisa incrível? Aqui Moisés não precisa mais encobrir o rosto. Agora, ele vive na presença de Jesus. Agora ele está no céu. Então a glória é permanente. Mas vamos voltar para o texto de Romanos. Romanos capítulo 8, versículos 16 a 18. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Outro dia, numa quarta-feira, eu pedi assim para os irmãos, por favor, pensem nos sofrimentos que vocês têm experimentado esta semana. Aliás, eu quero pedir para você fazer isso agora.
pense nos sofrimentos que você tem passado durante a tua vida, por amor a Jesus. Alguma coisa já te fez sofrer por amor a Jesus? Agora, pense nos sofrimentos do apóstolo Paulo. Dá para você fazer uma lista para mim? Das coisas que Paulo experimentou por amor a Jesus? Laura, fala uma só. Edna, ajuda a Laura. Quantas vezes, pode falar, Laura? Preso injustamente. Quantas vezes? Ele foi preso em Cesareia, ele foi preso em Jerusalém, ele foi preso em Filipos, ele foi preso em Roma. 2 vezes ele foi preso em Roma, na última vez cortaram a cabeça dele. Quantas vezes Paulo levou 39 chibatadas por causa do Evangelho? 3 vezes. Quando as pessoas apanhavam das autoridades do Império Romano, eles davam apenas 39 chibatadas, porque 40 podia matar uma pessoa. Quantas vezes Paulo passou fome? Eu quero te perguntar, quantas vezes mesmo você sofreu por causa do Evangelho? Mas veja, embora, meus irmãos, os sofrimentos não sejam iguais aos de Paulo, fala a verdade, você sofre ou não? Agora eu quero dizer uma coisa para você. Não importa quanto seja o teu sofrimento. O homem que escreveu essas palavras aqui, ele disse assim: tenho comigo que todos os sofrimentos que nós experimentamos no tempo presente, não dá para comparar com a glória que nós vamos experimentar. As coisas maravilhosas que Deus fará em nossa vida, quando esse corpo de humilhação será transformado num corpo de glória. Quando esses corpos mortais forem revestidos de imortalidade. Quando esses corpos corruptíveis forem revestidos de incorruptibilidade. Veja, meus irmãos, a gente ainda não chegou no dia da ressurreição, mas Moisés e Elias já estão brilhando de glória. Esse é o destino que espera você, se você seguir a Jesus. Esse é o destino de todo aquele que tem a coragem de, neste mundo, negar-se a si mesmo. Dizer dia a dia: velho homem, morra. Você não está aqui para fazer a sua vontade, você está aqui para fazer a vontade de Jesus Cristo. E se você fizer assim, então Jesus diz: olha, vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória, mas vocês também vão participar dessa glória. Agora, tem uma terceira coisa, meus irmãos, que nós podemos observar aqui no Monte da Transfiguração, que nos leva a ficar mais fortes na fé. É que para e pense um pouco. Jesus nos diz, a palavra de Deus nos diz, que nós seremos revestidos de imortalidade. Algum tempo atrás eu estava vendo um artigo científico, e os cientistas estavam dizendo assim: olha, vida eterna é uma coisa impossível. Nada pode durar para sempre. Porque as próprias leis da física, né? A famosa lei da entropia que todo mundo invoca e nem todo mundo entende direito, né? Tudo está se decompondo, tudo está se esvaindo. Vida eterna é uma coisa que não existe. Então, se você pensar do ponto de vista humano, meramente, é claro, você vai dizer assim: olha, vida eterna, eu nem quero isso. Ai, misericórdia, viver 1 milhão de anos para quê? Mas, meus irmãos, os homens que estavam aqui nesse monte, quando eles contemplaram isso, eles disseram: é verdade. Eu quero ler para vocês, com vocês, melhor dizendo, aquilo que o apóstolo Pedro falou na sua segunda carta. É a última carta que ele escreve. E o apóstolo Pedro, ele faz um comentário a respeito do que aconteceu aqui. A partir do capítulo 1, versículo 16 de 2 Pedro, está escrito assim: porque não vos damos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas
engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, portanto, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E como é que eu sei disso? Pergunta o apóstolo Pedro. É que eu vi. Eu estava lá no monte, quando aquela voz do céu disse: esse é o meu Filho amado. Eu estava lá quando eu vi Jesus Cristo ser transfigurado diante dos meus olhos. Veja, o que eu estou pregando não é uma coisa que eu inventei, uma coisa de uma fábula que engenhosamente algum ser humano inventou. Não, eu sou testemunha disso. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Se você dissesse que viu uma coisa, e você fosse torturado por causa disso, e dissesse assim para você: fala a verdade, e você fosse capaz de morrer numa cruz, tal como Jesus morreu, por causa do seu testemunho. Quando dissessem para você que por causa do que você está falando, você iria para a cruz, você continuaria falando, confessando algo que você sabia ser mentira? Você teria coragem de morrer por uma coisa que você sabe ser mentira? Pedro, quando foi condenado à morte por crucificação. Mas ele não voltou atrás. Antes ele disse assim: mas eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E é por causa disso, diz a tradição da igreja, ele foi crucificado com a cabeça para baixo. Mas ele não negou. Ele não voltou atrás. Porque ele diz assim: olha, quando eu estava lá com ele, eu vi a palavra de Deus se confirmando. Do que Pedro estava falando, meus irmãos? Moisés, Deuteronômio capítulo 18, disse assim: o Senhor enviará para vocês dentre vocês, um profeta semelhante a mim. A ele vocês irão ouvir. Por isso é que vocês não vão consultar mortos, não vão ouvir prognosticadores, não vão consultar adivinhos, vocês vão ouvir aquele que que Deus vai enviar. Ora, quando o apóstolo Pedro está pregando o evangelho em Atos capítulo 3, quando ele está falando a respeito de Jesus, ele fala assim: Moisés falou a respeito dele e disse: o Senhor enviará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Quando Pedro ouviu a voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, Pedro diz: palavra de Deus se cumprindo. Aí Jesus, Pedro, Tiago e João descem do monte. Mas eles perguntam para Jesus: Senhor, não está escrito que antes de vir o Cristo, deveria vir Elias? Está lá em Malaquias, capítulos 3 e 4. E o que Jesus explica para eles? Elias já veio. Não foi isso o que o anjo disse para os pais de João Batista? Ou para Zacarias, o pai de João Batista? Ele irá preparar o caminho do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. E mais uma vez, Pedro diz: a palavra de Deus se cumpriu. Irmãos, o Monte da Transfiguração nos mostra que a Bíblia é a verdade. Que a Bíblia não é uma coisa que homens inventaram. Não, foram homens que não somente escreveram, mas escreveram aquilo que viram, que experimentaram, que ouviram. É por isso que João diz: o que nós vimos com os nossos próprios olhos, o que nossas mãos tocaram, o que nós ouvimos a respeito do Criador da vida.
É o que nós estamos contando para vocês. Conclusão, meus irmãos, o que nós vemos aqui no Monte da Transfiguração? Nós vemos a glória do Senhor Jesus. Nós vemos a glória daqueles que partem para estar com Jesus. E nós vemos a glória da palavra de Deus. Há um cântico que diz assim: o brilho deste mundo se apaga ante ti. Vocês conhecem? A glória dessa terra nada é. Está me vindo agora aquele momento em que o rei Herodes estava em Cesareia de Filipe. Ele estava num estádio e ele estava com uma roupa muito chique. Sabe dessas roupas resplandecentes que aparecem na televisão no tempo de carnaval? Aquelas coisas brilhosas. E a Bíblia diz que ele estava lá, diante da multidão, e um escritor chamado Flávio Josefo conta mais a respeito para a gente. Conforme Herodes estava com aquela roupa tão bonita, tão maravilhosa, o sol bateu nas vestes de Herodes. E as vestes dele brilhavam. E as pessoas começaram a gritar: é um Deus, é um Deus, é um Deus. E na mesma hora, Herodes ficou com uma dor intestinal. E Flávio Josefo disse que ele morreu 4 dias depois, comido de vermes. E os vermes saíam para fora. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? A glória desse mundo não é nada. Por mais gloriosa que uma pessoa pense que hoje ela está sendo, acaba. E acaba rapidinho. Mas as coisas eternas são para sempre. Irmão, vale a pena você seguir a Jesus. Vale a pena você dizer, você confessar que Ele é o Senhor. Naquele dia, Ele te confessará diante de Deus. Amém.